Olá, muito boa noite. Estamos a iniciar a quarta lição da nossa conversa nas palavras cruzadas e, como neste trimestre estamos a falar de um livro especial, que é o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e da mensagem que ele traz para os últimos dias, nós hoje vamos abordar um assunto que é temer a Deus e dar-lhe glória. Vamos tentar perceber esta expressão do temer a Deus, qual é o seu significado profundo, e vamos também perceber por que razão devemos dar glória ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor, que desde o princípio da criação, estabeleceu um plano para a nossa salvação. E por isso mesmo temos todos os motivos, primeiro, para o temer. E como vamos ver depois no estudo da lição, a palavra temer implica também obedecer, e depois ver a questão de dar glória a Deus. Dar glória porquê? Para termos a vitória, para sermos vencedores. Nós sabemos que o livro do Apocalipse trata fundamentalmente do Evangelho eterno, como vimos já na lição passada, o Evangelho que estava anunciado desde o princípio do mundo. E esse Evangelho centra-se na figura de Cristo. E Cristo é apresentado no Apocalipse como sendo o vitorioso que derrota no conflito cósmico, que derrota Satanás. Pois bem, uma vez que nós podemos fazer parte do lote de pessoas que são vitoriosas, nós temos essa hipótese se nos unirmos a Cristo, se aceitarmos o seu sacrifício na cruz e se nos pusermos ao seu lado na perspectiva de que ele foi o nosso substituto e morreu na cruz no nosso lugar. E por esse motivo nós somos vencedores com Cristo Jesus. Exatamente, irmão Mário, é uma boa entrada. Saudações a todos que nos assistem. Eu digo sempre que é um prazer estar nessa elite da apresentação da lição da Escola Sabatina, porque os amigos também aproveitam alguma coisa para a edificação espiritual de cada um de nós. Dizer que também o ano de 2023 parece que começou há pouco, aí na esquina, mas já estamos a passos muito largos, no quarto mês do ano, e o primeiro e o segundo trimestre, e hoje, nessa dupla, nos calhou, ou nos veio a escalpelizar um pouco, fundamentando só na Bíblia, no espírito de profecia, temer a Deus e dar-lhe glória, como disse bem o irmão Mário. E o verso áureo, que está em Apocalipse 14, verso 12, expressa aquilo que é a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que não adoram. Exato. Vamos ver com alguma circunstância um pouco mais à frente, mas a palavra de Deus escrita por João, o apóstolo amado, diz que aqui está a perseverança dos santos. Os santos quais são? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mas não só isso, tem também a fé em Jesus ou de Jesus. E o autor dessa lição número 4, temer a Deus e dar-lhe glória, ele colocou aqui uma cena muito, muito, muito chamativa, porque todo aquele que aceita Cristo e depois aceita andar com Ele em novidade de vida nele, batiza-se e faz parte dos perseverantes. E os perseverantes são desafiados a apresentarem as mensagens do Apocalipse 14. E nós hoje estamos a debulhar, a vasculhar
a mensagem do primeiro anjo. E a mensagem do primeiro anjo, do segundo e do terceiro, são incumbidas a nós, ou a todos aqueles que se colocam no grupo dos perseverantes, aceitando o sacrifício de Cristo que venceu Satanás, e são esses que, ao falarem mensagens incomuns para o dia a dia, ou seja, essas mensagens não serão credibilizadas, como a mensagem de Noé também não foi credibilizada no tempo do dilúvio. Exato. O pastor Marco Filho diz que, assim como os antediluvianos diziam que até aquela altura nunca tinha chovido e por isso não iria chover, mesmo ajudando a construir a arca, alguns, aqui da nossa lição, que estava no teatro, a dizer, quando chegou a vez dele de apresentar a peça, a primeira coisa que ele disse, e era verdadeira: saiam do recinto porque o edifício está a pegar fogo. Saiam porque há fogo. Saiam. Cada vez que ele dissesse isso, ninguém acreditou. Ninguém acreditava. Então, nós, ao apresentarmos as três mensagens angélicas que formam um único pacote, para despertar, para avisar, primeiro para declarar isso, fundamentado na Bíblia, no Espírito de Profecia, e chamar a razão por consciência livre de todo aquele que ouvir para estar do lado de Satanás, de Deus, desculpem, que venceu a luta, as pessoas também vão zombar. Tá? Vão se colocar do lado da zombaria, ou seja, de não fazer sentido, porque essas mensagens são impopulares, dizer que Deus é triuno, Jesus esteve aqui, Jesus teve a primeira vez, virá a segunda, o mundo será destruído, e o pastor Marco Filho diz que nós estamos na última hora da história do mundo. Portanto, falar isso, não uma, não duas, mas repetidas vezes, as pessoas vão nos catalogar, esperemos que sejamos do lado dos perseverantes, vão nos catalogar como fanáticos. Exato. Como pessoas que, enfim, estão a delirar e vão rir como se riram do palhaço que estava a falar a verdade, que o edifício do teatro iria queimar, e quando deram conta, já era tarde. Muito bem. Nós estamos hoje, agora, nesta lição, aliás, começámos já na lição passada sobre a mensagem do primeiro anjo. Exato. A tríplice mensagem angélica é como se fosse o nosso esquema, é como se fosse a nossa crença básica, fundamental. Assim como Exato. os israelitas tinham a sua crença, não é? Ouve, ó Israel, aquilo que nós vimos, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e portanto, se Ele é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, e amar a Deus sobre todas as coisas. E agora vem, na continuação desta primeira parte da mensagem angélica, vem a segunda parte que diz: teme a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Exato. Portanto, o que nós vamos ver sobre a expressão temer a Deus. O que é que há a dizer sobre isto? Temer a Deus não é um significado de ter medo, de ter receio de Deus. Nós temos confiança em Deus como temos confiança no nosso Pai terreno. Quando o nosso Pai nos manda fazer qualquer coisa, nós temos confiança que aquilo que Ele nos está a mandar é o melhor para nós. E nesta comparação fazemos o mesmo em relação ao Deus do céu. Temer a Deus, portanto, é dar-lhe solenidade e respeitá-lo. E, portanto, isto transmite aquela ideia de uma absoluta lealdade para com Deus. Exatamente. E de uma submissão à sua vontade, não é? E temos vários textos no Velho Testamento e também no Novo que falam desta dimensão. Nós vemos que temer a Deus, o anjo disse a Abraão, quando ele estava para imolar o filho,
quando ele levantou o cutelo para o matar, o anjo disse-lhe: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho. Agora sei que temes a Deus. Não era que tivesse medo. Abraão não tinha medo de Deus, ele amava a Deus e sabia que ele, de alguma maneira, iria resolver o problema que Abraão estava prestes a criar com a morte do seu filho, não é verdade? Ou ressuscitá-lo-ia, ou, enfim, ele iria intervir. E Abraão tinha esta fé perseverante. E, portanto, ele, apesar de saber que era uma ordem que na sua mente ele não a compreendia, apesar disso, ele avançou. E, portanto, temer a Deus é, digamos, uma ordem que está inculcada desde os tempos iniciais dos patriarcas e continua hoje. Também, já no Velho Testamento, o que é que diz o apóstolo Paulo? Sujeitados uns aos outros no temor de Cristo, no temor. Exato. Não é no medo. Esta é uma palavra que em português nos trai um bocadinho, porque às vezes podemos ser levados a pensar, ou aqueles que nos ouvem dizem, então, mas vocês pregam que o vosso Deus é um Deus tirano, é um Deus que vos mete medo? Não é nada disso. Não. O nosso Deus mete-nos, dá-nos apenas solenidade, dá-nos respeito, e nós temos que ter para com Deus uma atitude exatamente oposta àquela que teve Lúcifer. Exatamente. O que é que Lúcifer fez em relação a Deus? Ele quis usurpar o lugar do Pai. Ele quis sentar-se na cadeira de Cristo. E por isso mesmo ele não teve o temor a Deus, não teve o necessário respeito ao Senhor. E por isso mesmo foi escorraçado do céu. Exato. Portanto, nós devemos ter a atitude de Deus, de Cristo, que, segundo nos diz Paulo aos Filipenses, não é? Ele, apesar de ser Deus, apesar de ser em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, não é? E uma morte terrível, como foi a sua morte na cruz. Portanto, esta é a essência do grande conflito. E o grande conflito, enquanto que o poder de Lúcifer era centrado nos seus valores próprios, não é verdade? O poder de Cristo era centrado nos outros, era centrado naquilo que aqueles que estavam com ele necessitavam. Portanto, era esta a grande diferença. O egocentrismo, o orgulho contra a submissão à autoridade de Deus. Exatamente. Então, estes dois polos, em contraste, mostram a grande diferença que vai no coração daqueles que amam a Deus ou que o rejeitam. Ou dos outros. Exatamente. Exatamente. E dizer que nesta vida depois de atingir a maioridade, todo ser humano tem em suas mãos, a partir da sua mente, o livre-arbítrio, e ninguém, a partir da maioridade, está sem escolher. Ninguém fica sem escolher. Claro. Todo aquele que diz que eu não escolho nem Deus nem Satanás, já escolheu Satanás. E dizer que temer a Deus, bem comparado aqui entre Jesus Cristo, na forma humana, porque ele é 100% Deus e 100% homem, mas na forma humana, não tomou sobre si usurpar a posição que só a Deus cabe, mesmo ele sendo Deus também. Preferiu sofrer a nosso favor e nos mostrar diretamente para aqueles que ouviram, os discípulos e tanta gente o acompanhava em sermões e nas beneficências que ele fazia, e nós hoje, através da sua palavra, que é possível obedecer, temer a Deus, respeitar a Deus, mesmo sendo humano, ainda numa natureza pecaminosa. Mas, irmão Mário e amigo que nos assiste, nós não podemos temer a Deus de balde, assim, só por falar. Nós temos que mostrar que realmente o que estamos a dizer, temer a Deus, é real, se efetiva na nossa vida. Como? Obedecendo.
Em que ponto é que nós podemos obedecer a Deus? Guiando-se na sua lei, tanto, obedecendo os seus mandamentos. Ou seja, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Exatamente. O Sim. texto, por exemplo, de Deuteronômio 6.2, que diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno. Portanto, a relação entre temer a Deus, o temor do Senhor e a obediência é estrita nas Sagradas Escrituras. Exatamente. Portanto, está fundamentado e só na Bíblia, no Espírito de Profecia, que para respeitarmos a Deus, nós temos que obedecer. Exatamente. Na vida normal, entre pai e filho, para o filho respeitar o pai, tem que obedecer. Diferente não é possível. Então, a única via, o único requisito, os princípios sobre os quais nós nos guiamos para obedecer a Deus estão simplesmente plasmados na sua lei. Exatamente. Se dos 10 mandamentos gostarmos só de 9, não dos 10 na sua totalidade, nós não estamos a temer a Deus. Há muitos que hoje dizem que nós vivemos no tempo da graça. E no tempo da graça não precisamos de obediência. Ora, isto é um engano de Satanás. Exato. Porque a graça liberta-nos da culpa do nosso pecado, é verdade, não é? Mas também nos dá poder para vivermos uma vida isenta de faltas, uma vida de obediência. É claro que nós, mesmo tentando obedecer, nós somos falhos e pela nossa natureza pecaminosa que continua sempre até à volta de Jesus, pois bem, por essa nós caímos. E isso não nos deve desanimar, porque Cristo, estando ao seu lado, Cristo perdoa-nos os pecados, são chamados pecados involuntários, que nós, e mesmo voluntários, quer dizer, nós vivendo uma vida com a nossa tendência pecaminosa, nós naturalmente pecamos. Mas por isso mesmo, Jesus ensinou-nos ensinou-nos o Pai Nosso, não é verdade? Perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, se nós pedimos perdão a Deus, é porque naturalmente temos faltas, temos culpas. Mas isso não deve evitar a nossa vida de obediência, porque é isso que nos é pedido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Era o que nos dizia o sábio Salomão em Eclesiastes. Teme a Deus e dá-lhe glória, não é? E guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Exatamente. Então, quem teme a Deus, ou seja, quem respeita a Deus, consequentemente o obedece, e se o obedece, tem a sua vida centrada nele. Ou seja, exatamente, o centro da vida de quem teme a Deus, porque obedece os seus mandamentos, está centrado em Deus Todo-Poderoso. E, amigo que nos assiste no Mário, dizer que a questão central no grande conflito entre o bem e o mal é a batalha pela mente. Exatamente. Entre Deus e Satanás. O conflito se desenrola na minha mente, na mente do irmão, da irmã, dos amigos. O que eu faço no local de trabalho? A minha vida no local de trabalho, faculdade, na igreja, em casa. Exatamente. Exatamente. É isso que temos que fazer. É essa pergunta que temos que fazer na nossa vida espiritual. Hoje nós vivemos uma vida rodeada de muitas preocupações, temos o trabalho, temos uma família, temos todas essas necessidades e, por vezes, essas necessidades materiais podem nos levar-nos a distrair-nos daquilo que é o mais importante. Porque temos que nos lembrar sempre daquele texto do próprio Cristo, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que Ele conhece que nós precisamos vos serão acrescentadas. Esta é uma passagem básica para nós percebermos. O apóstolo Paulo também dizia: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, não é? Ou em Hebreus dizer que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em quem? Em Jesus,
o autor e o consumador da nossa fé. Estes são textos que nos mostram aquilo que deve ser a nossa... Porque nós realmente estamos rodeados de muitas solicitações, temos muitas preocupações, às vezes parece que as 24 horas do dia não chegam para nós tratarmos dos assuntos desta terra que temos que tratar, não é verdade? E, apesar disso, temos as indicações, porque Deus nos deu esse repto, esse repto, que devemos buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus. É muito difícil, hoje, nos dias de hoje, mais do que talvez na antiguidade, nós termos este foco e mantermos este foco. Só com uma constante ligação a Jesus é que o conseguimos fazer. Com certeza, irmão, com certeza. E isso nos leva para a sequência da lição, que é dar glória a Deus. Como é que demos glória a Deus? Demos glória a Deus. Eu prefiro me centrar mais na questão da justiça. Aqui na Terra, dificilmente, é utópico falar de justiça aqui na Terra, porque a justiça humana é muito subjetiva, ou seja, é muito conveniente. Se convém ali, se convém aquele grupo, é absolvido. Se convém aquela instituição, é absolvido. O culpado é absolvido. Se não convém, mas a justiça de Deus não tem separação. É a mais pura justiça. E é essa que nós estamos à espera para simplesmente tudo recebermos a glória que Deus prepara os que o temem, porque o obedecem, porque guardam os seus mandamentos e o glorificam, porque Ele é o único justo, é o único que na sua balança o justo é mesmo justo e o injusto é injusto. Por isso, devemos dar glória a Ele, por sua justiça. É essa justiça que está em jogo, desde que o conflito começou no céu, em que Lúcifer, agora Satanás, disse que o governo de Deus é criatura, mas Cristo mostrou que é possível, e é a justiça de Deus que está a ser vindicada em nós, e devemos mostrar que é pura, e quando formos glorificados, o próprio Satanás vai dizer que realmente a justiça de Deus vale a pena. Exato. Só acrescentar aqui um aspecto interessante. A expressão dar glória a Deus mostra-nos que no Velho Testamento ela aparece muitas vezes, a maior parte das vezes, no contexto do juízo divino. É interessante, eu dei-me ao trabalho de ir ver os textos de Josué, naquela história de Acã, quando Acã cometeu aquele pecado. Portanto, na história de Acã, o que é que nós vemos? Josué conclama com Acã para ele dar glória a Deus, porque ele estava a sofrer o juízo de Deus, e sofreu esse juízo. Depois, em Jeremias, no cativeiro de Judá, quando Jeremias profetizou o juízo de Deus sobre os judeus, sobre Judá, sobre Jerusalém, a mesma coisa. Aparece aqui a designação dai glória a Deus. E aqui, em Apocalipse 19, a mesma coisa. Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Não é verdade? E, portanto, nós somos convocados para dar glória a Deus. E podemos fazê-lo e devemos fazê-lo como? Nós, no nosso corpo, o nosso corpo é o santuário, é a habitação do Espírito Santo. E, portanto, é o santuário de Deus. Não é verdade? E como é que nós podemos glorificar a Deus no nosso corpo? É um desafio para o cristão. Exato. Diz o apóstolo Paulo, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Lá está. Nós devemos também com o nosso corpo, e aqui não é só o nosso corpo, no sentido do nosso físico, mas é a totalidade do nosso ser. Nós devemos dar glória a Deus na totalidade do nosso ser. Por isso é que nós pomos uma ênfase muito grande naquilo que fazemos com a nossa saúde, no nosso corpo, no nosso psíquico e também na nossa alimentação. Porque temos que cuidar bem daquilo que é
o santuário do Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo diz-nos em Romanos, diz-nos convoca-nos também para: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E qual é o sacrifício? É o culto racional. É o culto que nós fazemos com a nossa inteligência, com a nossa mente, depois de percebermos o plano da salvação, depois de percebermos esta luta cósmica entre o bem e o mal, entre Jesus e Lúcifer, nós percebemos então que queremos estar do lado certo, queremos estar do lado de Jesus. Isto é o nosso culto a Deus, o nosso culto racional. Exatamente. Então, isso nos leva a concluir que Cristo deu-nos o exemplo total, o exemplo que não deixa dúvidas, vivendo sem pecado, as tentações que todos os dias estão à nossa volta. Todos os dias, Satanás e os seus anjos maquinam várias e várias formas de tentações para cairmos, quer nas pequenas como nas grandes ciladas, e ele continuar a nos acusar como imerecedores do reino dos céus, que hoje é um reino ainda, mas que muito em breve será o reino da glória. Porque Jesus, onde Adão falhou no apetite, como sendo a primeira tentação, quando Jesus estava muito faminto, Jesus o venceu. Satanás continuou a tentá-lo, tão somente como assim diz o Senhor, Paulo também 25, que Jesus, nas 3 tentações capciosas de Satanás contra ele, os venceu, com assim diz o Senhor, onde Eva falhou, onde Eva devia ter dito: o Senhor o disse, assim eu farei, eu não recebo das tuas mãos, ou eu não tiro dessa árvore o fruto que Deus nos proibiu para não comer. Mas, ouvindo, ou seja, escolhendo a outra opção, ou mais uma opção, em vez de viver a única opção, que era para a vida eterna, nessa terra criada bela, Eva caiu. Por isso, Exato. Jesus nos exorta que nós podemos vencer, sim, as tentações e sermos os vencedores do Apocalipse apenas com assim diz o Senhor. E em Apocalipse a palavra venceu, os venceu, 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 os vencerá. Nas cartas às 7 igrejas aparece sempre um grupo de vencedores, aqueles que venceram. E um aspecto aqui neste vencer é o aspecto primordial da fé de Jesus. Portanto, diz-nos o texto, não é? De 14:12, que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, aqui não se fala da fé em Jesus, mas da fé de Jesus. E porquê é que está salientado este aspecto? É que é aquela fé que deu a Cristo a capacidade de ser vencedor sobre as tais tentações de Satanás terríveis, não é? Portanto, e a fé é um dom, a fé é-nos dada. A fé é um dom que pode ser, como dizia Cristo, um grão de mostarda, não é verdade? Mas nós somos responsáveis por fazê-la crescer. E exercitamos-la, essa fé exercita-se porque o Espírito Santo coloca a fé no nosso coração e ela não é pela nossa vontade, não é? Mas é pelo poder de Cristo que está em nós. Vencemos não por aquilo que nós somos, não pelos méritos que nós temos, mas vencemos por causa de quem Ele, Cristo, é. Portanto, nós vencemos porque Ele venceu, não é verdade? Podemos ser vencedores porque Ele foi vencedor, podemos triunfar a tentação porque também Ele triunfou. É neste sentido que é a fé de Jesus. Portanto, o texto de Hebreus que vem seguidamente confere-nos exatamente o que eu estou a dizer, é: cheguemos-nos, pois, confiadamente no trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos considerados
a fim de sermos socorridos, aliás, no tempo oportuno. Portanto, vejam, Exatamente. cheguemos ao trono da graça, cheguemos a Cristo. É através de uma relação com Ele que nós podemos ser vencedores, ser vitoriosos, mais do que confiar em nós próprios. Não é verdade? Pois bem, irmão Mário, amigos que nos assistem, nós tínhamos muitas coisas para falar, mas o nosso programa, o tempo, é um recurso renovável, mas não seja por isso, é apenas parte, um pouco do sumo da laranja que nós degustamos aqui. Esperamos que os amigos continuem a tomá-lo, nós também, mas nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, importa dizer que não vale a pena nos deixarmos enganar. Temos que aprender o que está criado. O que importa é aceitar pela fé o Criador da criatura. A criatura nos leva nos leva a exaltar o que foi criado e, tanto do lado de lá, o Criador. Esse é o perigo. É essa mensagem que nós devemos passar. Aceitemos o seu sacrifício em Cristo para que ele nos justifique e ali nos livre do poder do pecado. Entremos para o processo da santificação para vencer da glória em sua, para definitivamente nos livrar do poder do pecado para sempre. Eu gostava só de terminar... temar a Deus e dar glória. Gostava de só terminar, Benané, com aquela passagem de Paulo aos Hebreus, que fala de Jesus, mais uma vez, como nosso sumo sacerdote, não é? E ele diz-nos que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se cheguem a Deus. Salvar perfeitamente. E esta palavra perfeitamente quer dizer salvar completamente, totalmente, plenamente. É Jesus que nos salva, não somos nós, não é o nosso trabalho, não é o nosso bom comportamento, é Ele que nos salva e nós podemos reclamar, porque Ele já foi vitorioso, nós podemos reclamar a sua vitória para nós, não é? Essa é a grande lição desta lição. Nós podemos reclamar a salvação que Jesus já teve, como sendo nossa também. Que possa ser esta a esperança de todos aqueles que nos ouvem, e de Benanek e do meu próprio, e todos aqueles que estão a ouvir as nossas palavras cruzadas. É esta a minha oração para mim, para nós e para eles também. Amém.